de sorvete no Bob's. Que delícia! Todo mundo se refrescando. Eu tô em Calda Nova, saúde! Estamos em Calda Nova. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs da terceira idade. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar com você uma palavra do Senhor, trazendo aí uma mensagem de Deus ao seu coração, para que nós possamos olhar de uma forma bastante especial a maneira como Deus enxerga a terceira idade, como Ele enxerga a velhice, como é que a velhice é vista por Deus nas Escrituras. Essa tem sido a nossa preocupação com o nosso segundo vídeo, que estamos gravando especificamente, em especial para os irmãos e irmãs da terceira idade, que, como da última vez que nós estivemos juntos aqui, não sei se você nos acompanhou, se não, você pode ir no nosso canal e ali procurar o vídeo da terceira idade, na velhice ainda darão frutos. Esse foi o tema do nosso encontro passado. E hoje eu vou falar um pouquinho acerca da importância dos anciãos no Antigo Testamento. Uma palavra breve, mas somente para poder destacar para nós como os anciãos eles são vistos na Escritura, qual a importância que eles têm na construção da sociedade judaica como um todo, em todos os seus aspectos da sociedade judaica, os anciãos tinham um papel muito importante. E eu espero que o Senhor nos conceda graça para que a gente consiga compartilhar com vocês um pouco dessa importância que os anciãos têm, a maneira como Deus enxerga os anciãos na Bíblia. Nós vimos no encontro nosso passado que os anciãos, eles plantados na casa do Senhor, e a base que nós usamos foi o Salmo 92, do versículo 12 até o versículo 15, lá ele usa algumas figuras para poder apresentar uma ilustração de como Deus enxerga os anciãos. E lá ele usa duas figuras, né? São duas plantas, duas árvores, uma a palmeira e outra o cedro do Líbano. Duas árvores longevas, duas árvores muito úteis na construção da vida do antigo Israel, eram muito úteis naquele período, mostrando que os anciãos ainda na velhice, eles ainda podem ser úteis na casa do Senhor. Nós não podemos olhar para os anciãos como pessoas sem mais capacidade, sem mais utilidades para aquilo que nós esperamos que eles façam. Então a Bíblia vem nos apresentar isso, mostrando que os anciãos, ainda na velhice, eles ainda podem e devem dar frutos. Então esse foi o nosso assunto da última vez que nós nos encontramos. Hoje eu quero compartilhar com você um pouco da importância que os anciãos têm. Nossa sociedade ocidental em especial, ela não tem um apreço muito grande pelos anciãos. E isso não é somente o governo com suas políticas sociais, não me refiro somente a isso, mas também, de uma forma geral, as próprias famílias desses anciãos muitas vezes não dão a devida importância que eles têm e que deveríamos dar a eles. E também a igreja, de uma forma geral, também tem falhado no cuidado para com os anciãos. Nós aqui na Igreja no Gama temos procurado mudar um pouco este quadro. Temos procurado dar uma atenção especial para os nossos irmãos e irmãs aqui da nossa igreja. E, consequentemente, esperamos que isso possa se espalhar para as outras igrejas também, para que nós possamos ter um olhar diferente para os nossos irmãos e irmãs da terceira idade. Eles são muito importantes na edificação da igreja, eles são muito importantes na construção de uma cultura evangélica saudável, com tudo que eles vivenciaram, com tudo que eles aprenderam, com seus fracassos, com as suas derrotas, tudo isso faz parte para podermos instruir a próxima geração. É isso que eu quero poder mostrar para vocês hoje. Os anciãos, eles tinham uma importância tão grande aos olhos de Deus, eles têm uma importância tão grande aos olhos de Deus, que quando Deus ele estava a julgar a nação de Israel, usando os povos em volta para discipliná-los, quando a nação caía em uma decadência moral, uma decadência espiritual, ele dava alguns elementos que
que a gente vai perceber que a sociedade judaica naquele período estava em decadência, estava em desventura, estava em infelicidade, exatamente porque nós vemos alguns valores mudando no convívio das pessoas. E eu quero começar lendo com você um texto em Levítico, capítulo 19, versículo 32. Se você puder pegar a sua Bíblia, eu vou anotar, vou pedir para que alguém anote para você, para que ele possa ler para você novamente, tá bom? Anote aí Levítico, capítulo 19, versículo 32. Esse capítulo 19, ele é uma repetição de diversas leis que o povo de Israel deveria obedecer. E uma dessas leis que nós encontramos aqui nesse texto do capítulo 19 de Levítico é este. Preste bem atenção, isso aqui não é uma lei, isso aqui não é uma sugestão, tá? Isso aqui é uma lei, isso aqui é algo que o povo deveria observar, o povo deveria levar em consideração este mandamento. Veja bem, Levítico capítulo 19, versículo 32 diz o seguinte: diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Então, dentro de diversas leis que nós encontramos aqui, nesse capítulo 19 de Levítico, há uma específica em especial. Ele destaca essa lei, dentre as outras que nós temos aqui, que nós, o povo de uma forma geral, deveria se levantar em respeito, em honra, em consideração, em estima à pessoa mais velha. Essa é a expectativa que Deus planta no coração do seu povo, para que eles exerçam isso o representando. Então, quando o povo cai em decadência moral, cai em decadência espiritual, nós vamos ver aqui agora em Isaías, no capítulo 5 de Isaías, no capítulo 3, na verdade, versículo 5, que há uma ilustração bastante vívida dessa questão. Eu quero que você me acompanhe em Isaías, capítulo 3, versículo 5, para mostrar como é sério quando o povo não respeita os seus anciãos. Aí há diversas implicações quando isso não acontece. Há uma disciplina da parte de Deus para o seu povo quando ele desrespeita os anciãos. E aqui deixa eu abrir um parênteses para você, que você talvez não seja um ancião ainda, você ainda que deveria estar dando respeito aos anciãos. Há implicações claras a esse respeito, nós encontramos diversas implicações no desrespeito à pessoa mais velha. Quando nós ignoramos as pessoas mais velhas, aqui eu incluo nossos pais, aqui eu incluo nossos avós, aqui eu incluo nossos tios mais velhos, as pessoas com mais idade do que nós devemos respeito a essas pessoas. E aí você deve estar pensando, mas muitas vezes eles não se dão respeito. Isso não é da nossa conta. O que nos diz respeito a mim e a você, que talvez ainda não seja um ancião, é dar respeito a estas pessoas, porque esse, como nós acabamos de ver em Levítico 19, é um mandamento exclusivo que Deus dá para mim e para você, que nós devemos nos levantar diante das cãs, devemos honrar a presença do ancião. Então, nós temos que observar esta lei, porque se você olhar no livro de Daniel, lá Deus, o Criador, é também chamado de ancião de dias. Para você ver como é importante nós honrarmos as pessoas mais velhas. Quando nós aprendemos a fazer isso, nós estaremos honrando o próprio Deus. Por isso que ele falou lá em Levítico 19 novamente, vocês honram porque eu sou o Senhor teu Deus. Então nós devemos temer ao Senhor quanto a essa questão. Não podemos ignorar o respeito e a honra que devemos dar às pessoas mais velhas. Então, meu irmão, minha irmã da terceira idade, Deus tem uma consideração muito grande pela vida de vocês. Como nós falamos da última vez que nos encontramos, há um juízo, há uma implicação de desrespeito no Antigo Testamento, que foi a casa de Eli, quando nós compartilhamos ali. Lá o julgamento sobre aquela casa é que eles não teriam velhos, as pessoas não envelheceriam, morreriam jovens ainda. Isso realmente é trágico, porque envelhecer, de acordo com a Bíblia, é uma grande bênção. E eu procurei falar para você que já chegou aí acima dos 60 anos, 70 anos, 80 anos, e ou mais para cima, você de fato é um vitorioso.
porque você tem vencido várias etapas na sua vida, várias dificuldades. A graça de Deus tem sido com você. Deus tem dado o seu apoio a você. Deus tem dado o seu encorajamento a você. Nós vimos lá em Salmo 92 que você foi plantado, você que já abriu o seu coração ao Senhor Jesus, você que já o recebeu como Senhor da sua vida. Você foi plantado na casa dele. Você pertence ao ambiente celestial. Então, esse é o cuidado que Deus tem para conosco. Então, continuando aqui essa nossa conversa em Isaías, capítulo 3, versículo 5, veja bem o que esse texto está dizendo. Deus está proferindo um julgamento para o povo. E para a nação de Israel, era uma grande tragédia quando você viu os mais jovens se oporem aos anciãos. Isso é um risco muito grande, isso é um sinal de julgamento de Deus. Então nós, como povo, hoje, no Novo Testamento, hoje vivendo no século 21, nós também devemos trazer essas mesmas implicações para os nossos dias. Há uma coisa muito séria que envolve quando nós não respeitamos os anciãos, quando nós não damos a devida honra aos anciãos, quando nós não nos levantamos diante deles. Há um desrespeito muito grande na nossa sociedade hoje. E eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo, minha amiga. Muitas vezes nós temos uma parcela de culpa nisso, porque nós temos deixado de ensinar à próxima geração o respeito que eles devem ter para com os mais velhos. Nós não temos mais falado isso para os meninos, não temos falado isso mais para as meninas. E muitas vezes os meninos eles não têm a mesma respeito que nós tínhamos quando éramos algumas décadas atrás. Nos lembrávamos muito bem, você que ainda é mais jovem, você deve se lembrar muito bem, como nos era cobrado para nós, os mais jovens, o respeito para com os mais velhos. Os nossos pais jamais admitiam entrarmos num lugar, num ambiente que tivesse pessoas mais velhas do que nós e nós não nos levantássemos, não fôssemos lá cumprimentá-los, não fôssemos lá dar um bom dia, não fôssemos lá dar uma boa tarde. Os nossos pais tinham um papel fundamental nesse processo. Eles iam lá e nos obrigavam muitas vezes a olharmos na pessoa idosa e apertarmos a sua mão ou nos levantarmos, darmos lugar para eles, sairmos de uma fila para que eles pudessem entrar. Não havia uma necessidade de uma lei específica que nos obrigasse a fazer isso, porque os nossos pais exerciam seus papéis e nós, como filhos, obedeceríamos àquela orientação que os nossos pais davam, mostrando que nós tínhamos que respeitar os mais velhos. Nós somos criados dentro dessa cultura, mas infelizmente de algumas décadas para cá isso tem se perdido, porque os anciãos têm se ausentado, porque tem dito a eles muitas vezes que eles não servem para mais nada, que eles não têm mais utilidade nenhuma, porque eles não fazem mais parte do ciclo social em que eles estavam quando trabalhavam, quando tinham seu dinheiro, quando tinham as suas atividades. Hoje, talvez por alguma dificuldade, por algumas limitações físicas, eles são excluídos muitas vezes do convívio dos demais. São colocados em algum canto esquecido. Ninguém os procura mais, ninguém mais senta para poder conversar com eles. Então, nós, através desses nossos vídeos aqui para a nossa igreja, para os irmãos da nossa igreja, nós queremos mudar esse quadro. Nós queremos nos colocar diante do Senhor para que Ele nos abençoe e nos conceda a sua graça, para que nós, as pessoas mais jovens, tenham esse coração de poder respeitar os mais velhos, de poder levar a eles a devida honra, o devido respeito, por tudo que eles viveram, por tudo que eles aprenderam, por todos os seus fracassos, por todas as suas frustrações, tudo isso é um aprendizado para a geração mais jovem. Então não fiquem calados, não se sintam acuados dentre os mais jovens, mas não exerça o seu papel, exerça a sua função que Deus tem confiado a você, que é poder trazer auxílio. Se vocês lerem lá em Êxodo, quando Moisés estava sobrecarregado com um peso enorme para julgar um povo inteiro, Deus mandou que Moisés escolhesse entre o povo 70 pessoas, e não eram guerreiros, não eram sacerdotes que Deus mandou eles procurar para ele fazer parte dos 70 para ajudá-lo no julgamento do povo, não. Eram anciãos, eram pessoas respeitáveis, eram pessoas experientes, pessoas maduras, pessoas que tinham como poder auxiliá-lo na grande tarefa de poder educar a próxima geração. Olha que coisa maravilhosa. Então não queria, meu irmão, minha irmã, você que já passou dos 60, eu gostaria que você não olhasse para si mesmo e se visse como uma pessoa excluída, uma pessoa abandonada, esquecida. Muitas vezes eu sei que essa é a realidade de muitos e muitos, infelizmente essa é a realidade de muitos. Mas nós aqui na nossa igreja estamos buscando mudar essa realidade. Nós estamos buscando com todas as nossas forças, pela graça de Deus, a mudar e a trazer de fato a importância e o valor que a pessoa idosa, ainda mais um irmão no Senhor, uma irmã no Senhor, tem para cada um de nós. Nós estamos buscando isso,
Estamos nos esforçando para isso, que Deus possa nos ajudar e assim poder levarmos adiante o seu ministério aqui nessa terra. Vamos então para Isaías capítulo 3, versículo 5. Diz assim: entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino, o moço, o jovem se atreverá contra o ancião. Um menino se atreverá, vai se opor, vai enfrentar o ancião. Eu acredito que você já deve ter experimentado um pouco disso. Você já deve ter visto isso acontecer, talvez na sua vida ou na vida de uma outra pessoa que você conheça. Quantos jovens muitas vezes enfrentam abusivamente a pessoa idosa? Porque houve um desrespeito enorme. E eu quero dizer mais uma coisa para você, no que diz respeito ao final dos tempos. E uma das características do final dos tempos é o desrespeito às pessoas mais velhas. Nós hoje estamos vivendo esse tempo. Cada vez mais isso tem ficado mais claro para nós. Nós estamos vivendo a realidade dos últimos tempos, porque nós temos visto um grande desrespeito. Os mais jovens não respeitam mais os mais velhos. Os mais jovens não dedicam mais respeito à pessoa anciã. Se um jovem está dentro de um ônibus ali sentado e entra uma pessoa idosa, ele faz de conta que está dormindo. Ele faz de conta que está dormindo, para não dar lugar para o ancião. Para não dar lugar para o ancião. E as pessoas em volta, todo mundo fica tranquilo em relação a isso. Nós não devemos aceitar, isso é uma injustiça. Se um jovem está sentado em um lugar e chega uma pessoa assim, ele tem que se levantar, ele tem que ser orientado a se levantar. Então, eu quero pedir aos pais, em especial, que ainda há filhos pequenos, ainda há esperança, meus irmãos. Ainda há esperança, nós ainda temos condições de mudar esse quadro, de poder preparar um povo diferente nessa sociedade que nós vivemos. Um povo que de fato possa representar as leis de Deus, um povo que de fato possa representar em todas os seus relacionamentos, um relacionamento saudável, especialmente com a pessoa anciã. Deus se importa com a pessoa idosa. Deus não vê a pessoa idosa como um número. Deus não vê uma pessoa idosa como um instrumento, como uma ferramenta que é usada e depois lançada fora. Não, muito pelo contrário. Deus tem uma grande consideração pela pessoa idosa, pelo ancião, como eu acabei de mostrar aqui para você, em Êxodo 18, você vai ver lá novamente, quando ele procurou pessoas, pediu para Moisés levantar pessoas para ajudá-lo nessa tarefa de poder levar o seu povo adiante, quem foi que ele levantou? Como eu falei, não foi os guerreiros, não foi os sacerdotes, não, foram lá 70 anciãos, pessoas mais experientes, pessoas mais maduras, pessoas que pudessem ter estrutura emocional e física e espiritual para poder ajudá-lo na grande tarefa. E hoje nós sentimos falta da participação das pessoas mais velhas. Muitas vezes eles também aceitam aquilo que colocam sobre eles. Vocês não servem mais, fiquem aqui, hoje nós vamos fazer para você. Não, de alguma maneira você ainda tem que contribuir. Você ainda tem muito para poder ajudar a igreja de Deus. Você é importante no processo da formação da próxima geração. Nós precisamos contar com você, não somente com aquilo que a sua presença em si, mas a sua contribuição, a sua experiência, a sua vivência para a geração futura, para que os mais jovens aproveitem a oportunidade e aprendam com tudo que os anciãos têm para ensinar-lhes. A gente percebe que vocês são uma verdadeira biblioteca ambulante, de experiências, de vivências, de conhecimentos, de fracassos, de derrotas. Então, nós mais jovens devemos realmente nos sentar aos pés dos anciãos e aprendermos tudo o que vocês têm para nos ensinar, todas as advertências que vocês têm para nos transmitir. Então, não deixe de aproveitar as oportunidades de, quando forem convidados, poderem participar da sala de crianças e falar um pouco para as crianças da sua experiência. Falar um pouco aos adolescentes da sua experiência. Falar um pouco para os jovens da sua experiência. Nós esperamos fazer essa integração hoje, nesses tempos tão conectados, tão distanciados fisicamente, aproximar-nos fisicamente os anciãos com os mais jovens, poderem compartilhar um pouco da sua história. Realmente, o antigo povo de Israel tinha os anciãos em alta conta, eles eram fundamentais na construção da sociedade, do conhecimento de Deus, das suas intervenções, das suas provisões, do seu cuidado para com o seu povo, da sua disciplina para com o seu povo. Isso fazia com que os mais jovens temiam ainda mais ao Senhor. E hoje, muitas vezes, os jovens não têm tanta essa preocupação.
Porque muitas vezes nós, anciãos, estamos nos esquecendo de poder orientar essa próxima geração. Em Salmo 78 nos diz isso. A geração que passava para outra eram os mais velhos. Eles tinham essa preocupação de passar todo o conhecimento de Deus, todo o conhecimento do cuidado de Deus, todas as advertências que Deus dava para o seu povo, eles procuravam transmitir isso para os mais jovens, para que eles não cometessem os erros que eles cometeram. Então nós, os anciãos, temos um papel fundamental na igreja de Deus. Não abra mão desse privilégio de poder instruir os mais jovens. Vocês são a verdadeira biblioteca ambulante. Eu queria terminar a nossa conversa de hoje e dizer a seguinte frase: quando o ancião morre, nós enterramos uma biblioteca. Uma geração se perde por ausência dos anciãos. Meu amigo, minha amiga, nós precisamos de vocês. A geração atual precisa de você, precisa da sua experiência, precisa do seu conhecimento, precisa das suas experiências de fracasso, das suas experiências de frustrações. E como Deus operou na sua vida dessa maneira, como Deus sustentou você em meio a essas dificuldades, para que nós mais jovens possamos aprender a podermos perseverar ainda no caminho do Senhor, porque vale a pena. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu queria terminar com essa frase: não morra como a biblioteca que você é e deixando uma geração analfabeta das suas experiências. Que Deus abençoe você, que Deus supra você com graça e o ajude a contribuir com a igreja de Deus. Que o Senhor seja com você, Deus te abençoe. Mais uma vez, nós queremos terminar orando por você. Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder compartilhar essa palavra com os nossos irmãos e irmãs da terceira idade e aquelas pessoas que estão em volta desses queridos irmãos. Que nós possamos aprender a respeitar e trazer honra aos nossos irmãos mais velhos, aos nossos irmãos anciãos. Que o Senhor possa suprir com graça a vida de cada um deles em meio às suas dificuldades, em meio às suas limitações, em meio às suas ansiedades. Que a sua boa mão continue sobre cada um deles. É o que nós te pedimos em teu nome. Amém e aleluia e glória a Deus. Jesus é o Senhor. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Olá, meus irmãos e amigos. Meu nome é Rosimeires, tenho 63 anos, sou casada com o irmão Daniel há 43 anos, tenho 3 filhos, 4 netos. Louvado seja o Senhor pela vida dos meus filhos, da minha família, mas eu estou aqui para agradecer ao Senhor pela igreja, a Igreja no Gama, por esse serviço de excelência que é para os irmãos da terceira idade, pela palavra específica para nós, uma palavra acessível, para nós que somos da terceira idade. Os irmãos dão uma palavra excelente para nós, E a gente tem o grupo de discipulado da terceira idade. Irmãos, é um trabalho de excelência. Eu rogo muito ao Senhor que na época que os irmãos que estão cuidando da gente agora, que esses irmãos possam ter o privilégio que nós temos agora de ter essa equipe de irmãos cuidando, apacentando com amor. Louvado seja o Senhor. Nessa época de que ninguém pode ficar reunindo, os irmãos eles ligam todos os dias para nós, nos suprindo de vida, nos apacentando. Isso é maravilhoso, que cada um de nós, nós da terceira idade, a gente só tem que agradecer por esse serviço. E eu peço muito ao Senhor que quando os irmãos atingirem a nossa idade, tenha essa equipe, só não precisa ser mais do que essa equipe, se for da mesma forma, dessa equipe que tem cuidado de cada um de nós,
tá de bom tamanho, tá maravilhoso, excelente. Né? O nosso coração é muito grato pela igreja e por esse serviço, pela palavra, né, que os irmãos dão para nós, as reuniões que a gente, né, tinha, né? Mas agora a gente também tem por essa ferramenta, né, que o Senhor nos deu, que é a internet, né, que nós tivemos aula até para acessar a internet. Irmãos, é excelente o trabalho. Muito obrigado por cada um dos irmãos, obrigado pela igreja, pelo corpo de Cristo que está cuidando de cada um de nós. Amo vocês, amo a igreja. E peço oração pelo meu esposo que está internado, mas eu creio que está sendo cuidado, está debaixo da potente e excelente mão do nosso Deus. Obrigada, irmãos, e Jesus é o nosso Senhor.